Estamos de volta com o programa Trabalho em Revista, que hoje fala sobre as metas do Judiciário. A gente recebe aqui o juiz auxiliar da presidência do CNJ, o doutor Antônio Braga, que ia falar para a gente sobre as metas de 2011, as que estão em vigor, doutor. O CNJ faz algum tipo de acompanhamento? E mais, as metas ao final do ano que não são cumpridas, os tribunais sofrem algum tipo de punição? O que ocorre com elas? Então, primeiro, as metas de 2011, elas são acompanhadas, como todas as metas acompanhadas pelo CNJ. Existe um sistema na internet que os tribunais acessam e alimentam mês a mês os seus dados de cumprimento parcial. E o CNJ vai compilando essas informações. E nós estamos agora na iminência de publicar o relatório sobre o primeiro semestre, um relatório parcial do cumprimento das metas de 2011, para dar um panorama de todo o judiciário do país, como é que está em relação a essas metas de 2011. Além disso, as metas de 2010 e a meta 2 de 2009, que são remanescentes, continuam a ser acompanhadas, ou seja, não é pelo fato de ter fechado o ano, se elas não foram cumpridas integralmente, que elas são esquecidas. Nós continuamos acompanhando até que elas sejam integralmente atingidas. Então, existe um pacote hoje de metas, né, 2011, 2010 e 2009. E aquelas que não foram cumpridas, elas continuam sendo acompanhadas? Então, existe o acompanhamento, o CNJ, neste ano, por exemplo, acompanha os tribunais que ainda não atingiram 100% nas metas de 2010 e 2009. A consequência, não existe nenhuma ideia de punição, de se tomar nenhuma medida contra o tribunal, de se fazer uma averiguação da situação do tribunal, correção nacional, nada disso. É um projeto separado, ele é um projeto de desenvolvimento, de modernização, de eficiência, de integração da justiça. O tribunal, nós imaginamos assim, que ele usa os dados de cumprimento e a sua situação em relação aos demais tribunais como um indicativo. Quer dizer, ele permite uma própria autoavaliação. Se esse tribunal quer ou solicita auxílio do CNJ, ele receberá. Caso contrário, nós entendemos que algo está dentro da esfera da administração de cada tribunal, fazer os seus concertos, fazer os seus investimentos, fazer os seus ajustes. Esse é o intuito, não há qualquer ação punitiva de forma alguma. Doutor, e com relação aos anos anteriores, a sociedade tem como ter acesso a esses dados? Quais eram as metas, o que foi cumprido, o que deixou de ser cumprido? Como acompanhar isso? Bom, no site do CNJ existem os relatórios de cumprimento, ano a ano são publicados. Nós temos o relatório referente a 2009 e o relatório referente a 2010. São documentos grandes com as estatísticas de cada tribunal, de cada segmento de justiça. E nós teremos agora o relatório do primeiro semestre, como eu disse, e esse relatório inclui a situação da meta 2009, das metas 2010, que continuam a ser acompanhadas, e das metas 2011, que estão em andamento. Ou seja, as informações são divulgadas, são públicas e para amplo conhecimento, e são muito consultadas. Nós recebemos muita demanda da imprensa para entender a meta, entender qual significa aquele percentual de cumprimento. Isso está sendo uma via de comunicação com a sociedade bastante interessante. O senhor falou que estão disponíveis, então, os relatórios de 2009 para cá. Então, as metas começaram a ser perseguidas ou pensadas pelo Judiciário a partir de 2009. E de lá para cá, doutor, quais são os resultados que o Judiciário já percebe internamente, como resultado para a sociedade, desse avançar, desse cumprimento de metas? É incrível a transformação que nós podemos observar. As metas começaram realmente em 2009, definidas em 2009 para o próprio ano, e assim se repetiu em 2010, e agora nós caminhamos para um ajuste, de tal modo que nós estamos antecipando a definição de metas em relação ao período de cumprimento. 2013 vai ser o ano do ajuste de calendário, ou seja, no começo do ano que vem, de 2012, nós vamos definir metas para 2013, ou seja, pela primeira vez com um ano de antecedência.
Isso permitirá que os tribunais se programem para aquelas metas. Eles têm que se programar em termos orçamentários, em termos administrativos, verificar a estrutura que eles precisarão para aquele desafio. Então, isto até este ano ainda não era possível, porque a meta era para o próprio ano. Às vezes o orçamento já estava comprometido, definido, a força de trabalho já definida, então isso dificultava ajustes para o cumprimento da meta. Então, é essa transformação que está sendo feita. No que diz respeito a resultados para o Poder Judiciário, o primeiro grande efeito que eu observo do programa de metas é a integração da justiça. Não havia até então nenhum canal que aproximasse os tribunais, efetivamente. Quer dizer, se realizar congressos, reuniões, encontros, mas cada um tinha o seu desenvolvimento, sua atividade separadamente. Pela primeira vez nós temos um objetivo comum, nós temos números, dados objetivos para considerar em relação aos tribunais. Isso promove uma primeira aproximação. A metodologia é a mesma, o objetivo tem que ser o mesmo. Segundo, é uma aproximação entre segmentos de justiça, que era mais remota ainda. Ou seja, colocar para se conhecerem justiça do trabalho com a justiça federal, com a justiça estadual, com a justiça eleitoral. Ou seja, esse entrosamento que não tinha muita razão de ser até então. E eu acho que isso produz um fortalecimento muito grande para a justiça e uma compreensão até da sociedade do que seja a justiça, que são atividades tão distintas, né, dentro do próprio judiciário, fica difícil entender o que é isso. Então, forma um corpo mais coeso. Então, o fato de nós termos reuniões anuais com os 90 tribunais do país, ou seja, os tribunais superiores, mas todos os tribunais regionais, tribunais estaduais, já é, para mim, um ganho fenomenal. E nós temos uma excelente adesão hoje dos tribunais a esse programa de metas. Os próprios tribunais têm interesse na manutenção do programa, porque ele alavanca muitas transformações. Em função do fato de um determinado tema se transformar em meta nacional, ele ajuda que as transformações internas do tribunal aconteçam, que haja uma facilidade de direcionamento de recursos, de ajustes orçamentários, ou seja, isso é um fator de transformação muito grande. Então, isso nós já notamos. E a ideia é que o CNJ se transforme cada vez mais em coordenador dessa ação e que os tribunais sejam cada vez mais os donos realmente desse programa nacional de metas. Doutor, para a gente encerrar, essa reunião que ocorreu aqui no TRT de Mato Grosso, da Justiça do Trabalho, ela agora vai continuar com os outros segmentos, ramos da Justiça. Queria que o senhor falasse quais os próximos e quando é que ocorre, quando é que está prevista essa reunião final em que vão ser definidas, de fato, as metas para 2012. Bom, são várias etapas que vão ocorrer em paralelo para os 5 segmentos de justiça. O trabalho da subcomissão não terminou. Foi uma primeira coleta de dados, uma apresentação desses dados ao CNJ. Nós discutimos durante todo um dia a respeito desses temas e agora a subcomissão retorna ao contato com os tribunais, com a Associação Nacional dos Magistrados, com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, para ir arrematando isso, e desenhando as propostas e a metodologia para cumprimento dessas metas. Isso deverá acontecer com os 5 segmentos de justiça. O CNJ tem reuniões marcadas com todos os demais e o CNJ, assim como veio para um dos TRTs, irá para um dos tribunais como sede do evento. A ideia é uma descentralização mesmo. O CNJ se deslocar de Brasília e se aproximar dos tribunais. Em outubro, está previsto um encontro nacional, um encontro geral dos gestores. Ainda é um evento preparatório, mas aí é quando se reúne os 90 tribunais para aprovar o pacote de propostas, para que em novembro, no mês seguinte, eles se reúnam novamente, os 90 tribunais, no 5º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que vai ser no Rio Grande do Sul, sediado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Nesse evento de novembro, vão ser definidas as metas para 2012, com uma antecedência que é pequena, ou seja, novembro, dezembro para o ano seguinte. E nós já temos previsto um evento em março de 2012
para a definição das metas de 2013, aí sim com quase um ano de antecedência. O trabalho que está sendo feito agora pelas subcomissões é preparação para esses dois encontros nacionais, para o de novembro e para o de março. Ou seja, nós estamos realmente trabalhando com antecedência, com planejamento. Doutor Antônio Braga, juiz auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigada, sucesso aí nesses trabalhos. E assim a gente encerra mais um Trabalho em Revista. Mas você já sabe, pode rever este ou qualquer um dos mais de 150 programas que nós já gravamos lá na página do TRT na internet, trt23.jus.br, no banner Vídeos, ou ainda na página do YouTube, no endereço youtube.com/trt23oficial. E a gente aguarda aqui a sua sugestão de tema. É só enviar para a gente aí no endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. Obrigada e até o próximo programa.